Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do Senhor, na sua infinita misericórdia, esteja com você neste primeiro domingo da Quaresma. E o nosso palavra por palavra de hoje é um convite a acolhermos de novo a palavra do Senhor, que ilumina a nossa caminhada e que nos conduz até Jesus. Esse Senhor que morre por nós, mas que, e em primeiro lugar, está vivo conosco, vivo entre nós, quando nos reunimos em seu amor. Nosso palavra por palavra de hoje é do Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 12 a 15. Um texto bem pequeno, denso, que narra duas cenas do Evangelho. Duas cenas que depois Lucas e Mateus vão destrinchar, mas que Marcos, no seu estilo concentrado de escrever, consegue nos dar indicações muito bonitas. Começamos a nossa quaresma na quarta-feira de cinzas, escutando o convite: convertei-vos e crede no Evangelho. E esse convite se repete mais uma vez. Nós começamos essa quaresma desafiados pelo jejum, pela oração e pela partilha. Hoje nós somos de novo fortalecidos para mantermos o espírito de conversão. E o texto diz assim: logo depois do batismo, porque estamos no capítulo 1, logo depois o Espírito Santo conduz Jesus para o deserto. Nós, quando ouvimos a palavra deserto, sempre pensamos num lugar de areia, seco. A palavra que está aqui no original grego, ela quer dizer mais um lugar solitário, um lugar sem a presença de outras pessoas. Mas também o deserto para lembrar aos que estão lendo o Evangelho, aos interlocutores de João Marcos, aquele tempo que o povo passou no deserto. Cristo, o novo Moisés, vai para o deserto. E lá, assim como o povo que sucumbiu às tentações, ele não. Ele enfrenta as tentações, supera as tentações para mostrar para nós que é possível, que no nome dele, na graça dele, nós conseguimos. Esse deserto também, esse lugar solitário, quer lembrar aquele primeiro paraíso dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, aonde eles sucumbiram à tentação. Cristo não. Cristo é vencedor das tentações. Ele esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Vivia entre as feras e os anjos o serviam. Essas feras selvagens para lembrar esse início de tudo, para dizer que Cristo agora traz uma nova criação. Ele, nele, por ele, com ele, nós somos recriados, nós renascemos, e essa graça nós a temos por causa do batismo. Os anjos o serviam. Aqui os anjos, mais do que mensageiros, são servidores, os servidores do Filho de Deus. Não fala mais como os demais o que foram as tentações, mas nós podemos lembrar que tentações não se reduz apenas à questão sexual. Muitos grupos reduzem a tentação à questão da sexualidade. Mas a tentação é tudo aquilo que quer desviar Cristo e nós do caminho do reino, do caminho do bem, do caminho da partilha, do caminho da justiça.
Então, quem dera fosse que as tentações se reduzissem apenas ao contexto sexual. Mas não, vai além. Tudo e em todas as realidades, o que quiser nos desviar de fazer o bem comum, de praticar a justiça, de manifestar a bondade do Senhor, isso é tentação. Não é de fato que na oração do Pai Nosso, a oração comum, Cristo nos ensina: não nos deixes cair em tentação. Então essa tentação é toda aquela realidade que tentou deixar Jesus longe do seu propósito e também quer nos afastar de seguir o propósito de Cristo. Mas, olhando para Jesus, nós sabemos que nós conseguimos vencer. Se caímos, temos um anjo para nos dar a mão e nos levantar. Aí o texto continua: depois que João foi preso, Jesus se dirigiu para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus. O Evangelho é a boa notícia. Não é a má notícia e nem a notícia falsa. É a boa notícia. É a salvação. Essa boa notícia, o tempo se completou. O reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Essa é a boa notícia. O tempo agora é Kairos. É o tempo cheio de Deus. É o tempo de Deus. Não é o Cronos, o tempo do relógio. É o tempo da misericórdia, da ternura, da compaixão, da vida nova, da alegria, da esperança, da transformação. Isso é muito importante porque nós vivemos um tempo de muita má notícia e notícia falsa, fake news. Quantas pessoas que pelas redes sociais vão espalhando notícias mentirosas, vão espalhando notícias que não têm fundamento, vão espalhando notícias trágicas, gostam de manifestar o seu prazer disseminando notícias trágicas. O cristão não é alheio ao sofrimento, mas nós não precisamos, meus queridos, jamais ficar multiplicando notícias ruins e muito menos notícias falsas. Quantas pessoas que nem leem direito e já passam adiante. Quantas notícias que são inverdades. Então, nesse tempo da Quaresma, o convite à conversão, à metanoia, à transformação é para que possamos anunciar a boa notícia. Que temos um Deus que é misericórdia, perdão, paciência. Que temos um Deus que não nos abandona, que não nos esquece, que não esquece principalmente dos sem voz e dos sem vez. Temos alguém por nós do qual nós somos imagem e semelhança. Esse tempo da Quaresma, nós somos desafiados a redescobrir que Ele é a nossa paz. Essa é a boa notícia. Como diz São Paulo aos Efésios, do que era dividido fez uma unidade, não uma uniformidade. Ele reúne a riqueza da diversidade e nela todos têm lugar. Nós somos convidados a anunciar o diálogo, não a discussão. Nós podemos sim debater, nós podemos sim ter opiniões diferentes, mas o diálogo que implica a escuta e a fala e a escuta. Então, meus amigos,
que este primeiro final de semana, esse primeiro domingo da Quaresma, ilumine toda a nossa caminhada. Temos ainda vários dias até a Páscoa. Vamos nos alimentar da palavra de Deus. Vamos achar esse lugar solitário, esse lugar sossegado para nos encontrarmos com o Senhor. Vamos também anunciar a boa notícia, vencer a tentação de esparramar notícias falsas. Porque a notícia falsa, ela denigre, ela machuca, ela ofende. Vamos ser pessoas que anunciam o reino que é uma pessoa, Jesus Cristo. O reino que é um jeito de viver, o jeito de Cristo. Que Deus te ilumine, nos conduza, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ótimo domingo, bom começo de semana e até o nosso próximo encontro, se assim o bom Deus nos permitir.